Obrigado. Então, bom dia para vocês mais uma vez, dando prosseguimento à nossa neuroanatomia funcional. A aula de hoje é uma aula bem tranquila, gostosa, bonita, uma aula sobre meninges, líquor e a vascularização do sistema nervoso central. Nós começamos, então, lembrando a constituição da calota craniana com a parte óssea, evidentemente, né, como periósteo, coberta, esses ossos do crânio cobertos pela pele, com os pelos respectivos, e uma particularidade nesses ossos do crânio, que entre esses dois folhetos, o mais externo e o mais interno, tem um arranjo todo especial, que nós chamamos de díploe, como se fosse um sanduíche, né, aqui com recheio, e essa díploe, corresponderia ao recheio, tem uma riqueza muito particular de vasos que se insinuam nessa camada, os chamados vasos diploicos. Evidentemente, todo esse arranjo visa proteger estruturas nobres que nós já vimos e fazem, no seu conjunto, o encéfalo, o telecéfalo e o diencéfalo. E ainda, aquelas outras estruturas estão dentro da cavidade craniana, o cerebelo e o tronco encefálico. Mas na aula de hoje, em especial, nós vamos abordar as meninges, as membranas que cobrem toda a superfície do sistema nervoso central. De fora para dentro, a dura mater, a aracnoide e a pia mater, que se acola à superfície externa dessas estruturas que estão dentro ou da cavidade craniana ou do canal vertebral, no caso, a medula espinhal. Cada uma delas com a sua particularidade, cada uma delas com a sua consistência, né? Daí a dura mater, mais resistente, mais espessa, é chamada de dura mater, ou pacmeninge. É um conjunto de aracnoides, que tem aquelas formações, lembrando da teia de aranha. Aracnoide significa em forma de aranha, aracnos é aranha. Então, essas duas membranas são consideradas, de certa forma, juntas, constituindo aquilo que nós chamamos de leptomeninges ou meninges finas. Então, essa meninge espessa, a dura, meninges finas, o conjunto, a leptomeninge de aracnoide e pia mater. Tem essa sequência, que é mais ou menos aquilo que se disseca aqui. Vendo esse detalhe que está aqui, ó, que está transposto para cá, está fácil nós observarmos aqui a calota craniana, com os ossos que nós conhecemos, né? Frontal, parietal, temporal, occipital, constituindo a calota craniana, e dentro a dura mater, a aracnoide, com aquelas teias de aranha que estamos aqui, ó, onde vai ser definidos os espaços, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que vocês já viram, de certa forma, na medula espinhal, mas que a gente vai repetir agora para vocês. E dentro dessa condição de estar aderido, de fazer quase que fazer corpo com a superfície externa dessas estruturas, no caso daqui do telecéfalo, a córtex cerebral, nós estamos vendo a pia mater. Interessante esses espaços e essas meninges definem entre si. Por exemplo, entre o periósteo interno dos ossos da calvária, do cânano, de um modo geral, vamos ficar em cima, né? Calvária mais para lá, mas dentro da cavidade craniana, calvária passa o topo lá da cavidade craniana. Então, seria bem delineado, na verdade existe, mas ele é praticamente virtual, esse espaço que nós chamamos de peridural. Por que eu falo que ele é virtual? Nós nos lembramos, quando estudamos a medula, que esse espaço é bem definido,
tanto que é feita através dele a anestesia peridural, e de que ele é constituído, ele é preenchido por um coxim gorduroso e por um plexo nervoso, plexo venoso, que nós chamamos de plexo venoso vertebral interno. Aqui, em nível da cavidade craniana, não existem esses elementos que tornam esse espaço praticamente virtual, literalmente virtual. Nada o ocupa, a não ser, de vez em quando, acidentalmente, no caso de um traumatismo, algum coágulo sanguíneo que aqui possa vir a se alojar. Mas o que é interessante é que esse espaço, a essa altura, não tem nada que o preencha, e ele, na verdade, é um espaço virtual. Ele existe, sim, mas ele não tem nada que o ocupe. Logo abaixo da dura mater, da mesma forma que nós aprendemos, o espaço subdural entre a dura mater e a aracnoide, esse espaço. Ele também tem a ocupar uma finíssima camada de líquido, né, para permitir o deslizamento entre esses dois folhetos meninges, mas, de certa forma, e a bem da verdade, ele é também considerado virtual. O contrário vai acontecer aqui, nesse espaço que se projeta entre a aracnoide e a pia mater, que nós chamamos de subaracnoide. Da mesma maneira que nós aprendemos lá na medula, esse espaço contém o líquor, o líquido céfalo-raquidiano, ou céfalo espinhal, cérebro espinhal, como queiram, mas é um líquor, como a gente o chama, e aqui ele circula. Esse espaço, não só ele o preenche, e por ele circula, como nós vamos ver para frente na aula de hoje. Mas, afinal de contas, para que serve esse líquor? Por que ele se insinua? Por que ele se localiza aí? Da mesma forma que para proteger estruturas tão nobres, tão sensíveis, de recuperação tão difícil, nós temos a calota craniana e aquela sucessão de vértebras que vem a delimitar, a definir o canal vertebral. Nós temos a envolver as estruturas do sistema nervoso central, no caso aqui o encéfalo, um coxim líquido, uma camada de líquido, uma superfície líquida, que serve para amortecer todo tipo de traumatismo que nessa região fizesse sentido. Então, naquela força, né, naquela lei de Laplace, uma força agindo sobre a superfície líquida, ela se dilui, ela se amortiza, ela perde força, ela não é capaz de promover tanta injúria como se ela fosse uma força sem nada que a amortecesse, que a diminuísse em sua intensidade. Exatamente o líquor tem essa função. No cercar, no envolver todas as estruturas do sistema nervoso central, ela vai fazer isso também. Ela vai fazer essa proteção a essas estruturas importantes do sistema nervoso central. Então, desse slide, além da recordação daquilo que vocês já sabem, lembrar a peculiaridade desse espaço peridural, epidural ou extradural relativamente à cavidade craniana, as suas relações com o encéfalo. Quando nós fizemos uma retirada significativa da calota craniana, como esse slide nos mostra, e nós podemos observar a dura mater, a membrana mais espessa que se prontifica, algumas coisas nós já podemos observar. Primeiro, da quantidade de vasos que passam, fazem corpo, fazem relação com essa membrana.
Dentre todos esses vasos, todos importantes, sem dúvida, mas tem um que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse vaso, que é chamada artéria meníngea média. Essa artéria meníngea média, muitas das vezes, pode sofrer um rompimento, pode ser injuriada, vazar conteúdo sanguíneo para esse espaço que nós vimos, o espaço peridural, e promover um hematoma extradural. Isso é comum, por exemplo, nos acidentes automobilísticos, quando se bate a cabeça no para-brisa, no volante, né? Num primeiro momento, o paciente não tem nada. A gente imagina que ele passou ileso por esse trauma, por esses acidentes, mas do tempo, semana depois, coisa assim, ele começa a ter um pouquinho de dor de cabeça, com problema de equilíbrio, e já sabedor da relação que possa existir trauma com essa sintomatologia neurológica, uma tomografia computadorizada vai mostrar uma coleção líquida entre esse periósteo e a dura mater, espaço peridural, definindo um hematoma extradural. Evidentemente, ele vai ser calculado direitinho na sua localização e vai ser drenado com uma solução completa do problema, uma vez que o coágulo já está organizado e o sangramento ativo já parou. A drenagem restitui o paciente a sua integridade física, né? Essas sintomatologias todas que existiam aí desaparecem. Uma outra coisa importante relativamente ao que o slide nos mostra ou são esses seios venosos da dura mater, dos quais nós destacamos esse mais superior, maior deles, que é o chamado seio sagital superior. Nós veremos todos esses seios da dura mater, veremos que eles vão confluir por uma região situada nessa altura, na região occipital. Nós chamamos de confluência dos seios. Mas dá para a gente reconhecer esse seio sagital superior. Então, desses slides, além desse acesso à dura mater, né? A dura mater rebatida, vimos aqui a artéria meníngea média, seio sagital superior, e, finalmente, uma outra estrutura muito importante, que vai se situar nesse nível, nós vamos ter slide melhor para a gente, estou só antecipando as coisas para vocês, onde vai ocorrer, dentro das cavidades ventriculares, o líquor. São chamadas granulações aracnoidianas. Essas granulações têm relação com o aracnoide, esse folheto ainda mais interno, um pouco mais interno que a dura mater. Essa produção, né, faz com que esse líquido circule em todo esse espaço subaracnoide e, reabsorvido nessas granulações, eles vão ser produzidos nos cleptoroides, essas granulações vão ejetar esse líquido para dentro do seio sagital, principalmente o seio sagital superior. Então, repetindo, dentro das cavidades ventriculares, nós vamos ter transformações do epitélio epidimário que reveste todas essas cavidades em estruturas que se tornam plexiformes e que se especializam na produção do líquido, que circula amplamente nesse espaço subaracnoide e vai ser reabsorvido e lançado, principalmente no seio sagital superior, nessa altura. Granulações aracnoidianas ou granulações de Pacchioni, que foi o cientista que antes de escrever. Está aqui, ó. Então, numa outra dimensão, né? Aqui nós temos um corte frontal. Reconhecemos aqui a cavidade craniana, o crânio ósseo, com as suas camadas, mostradas aqui, né? Os seus folhetos, periósteo, a díploe, e esses vasos que se lançam, que se projetam
nesse espaço, pouco abaixo do periósteo e da dípole, chamadas veias emissárias, que vão se relacionar com os vasos, ou veias diploicas que estão aqui na dípole, e que vão se abrir também, como as granulações aracnoidianas, vão se abrir dentro do seio sagital superior. Sempre a gente chama atenção, nessa altura da aula, dessa comunicação que existe do couro cabeludo, mais externamente, com o interior da cavidade craniana. Por que isso? Digamos que haja a altura do couro cabeludo, do crânio lá em cima, né, na calvária, por exemplo, exista um processo infeccioso, uma foliculite, infecção estafilocócica, né? De modo geral, estafilocócica, importante, que a gente estimula, quer espremer, trata de qualquer maneira, e a gente pode, com essas manobras, fazer com que bactérias passem por essas veias emissárias e ganhem o interior da cavidade craniana. Esse processo que estava limitado externamente, que era de fácil condução, um bom antibiótico, com certeza vai resolver esse problema. Nós complicamos tudo na medida que nós o esprememos, os traumatizamos e jogamos bactérias para dentro da cavidade craniana, podendo dar uma meningite, uma encefalite. São coisas extremamente mais graves e mais importantes do que aquilo que nós estávamos observando e diagnosticando no nosso paciente. Então, é importante disso tudo tirar essa lição. Nessa região, por causa dessas veias emissárias, por causa da sua potencialidade de comunicar o externo lá, couro cabeludo, com o interior da cavidade craniana, nós vamos tratar essas infecções de couro cabeludo com todo respeito e com todo carinho. Vamos evitar que isso aconteça. Aqui nós temos o seio sagital superior. Vejam aqui a fissura longitudinal do cérebro. Esses folhetos da dura mata, constituindo aqui a foice do cérebro. Nós vamos ver daqui a pouquinho. E a definição do seio sagital superior, o maior deles, mais longo, mais importante, onde se projetam as granulações aracnoidianas ou granulações de Pacchionico. Qual a função dessas granulações? Absorver o líquor. Então, nós falamos de líquor que vai ser produzido, líquor que vai ser absorvido, e daqui a pouquinho, nós, quando tratarmos especificamente do líquor, vamos observar essa circulação licórica, que com o conhecimento que vocês têm hoje das estruturas que nós já mostramos para vocês, vocês vão entender tranquilamente. Por exemplo, como é que o líquido circula do terceiro para o quarto ventrículo? Porque é duto cerebral. Como é que o líquido vai circular dos ventrículos laterais para o terceiro ventrículo? Forame interventricular. E assim por diante. Né? Qual é a comunicação do quarto ventrículo com o espaço subaracnoide? As aberturas laterais e medianas do quarto ventrículo. Então, são coisas que já estão para trás, nós já vimos, das quais nós não podemos não nos esquecer, né? E que, de uma hora para outra, elas entram e compondo aquilo que nós estamos estudando. Então, tá isso aí, gente. Esses seios da dura mater são, observe então a foice do cérebro, a foice do cerebelo, a tenda do cerebelo, separando, né, o cerebelo do restante das estruturas encefálicas. Compartimento, como a gente fala muito, infratentorial, supratentorial. Tentorial se referindo à tenda do cerebelo. Os autores deram esse nome pela semelhança que tem da tenda, desse revestimento, com a tenda dos nômades lá do deserto. Então, aquela cobertura que eles usam, eles acharam, de certa forma, semelhante, ou lembrando aquilo que nós estamos vendo aqui. Tenda do cerebelo. Né? Compartimento
posterior, do médio anterior, cavidade craniana. Então, vendo essa foice do cérebro, nós vamos observar que existe uma parte côncava e outra mais convexa. Aqui, nessa mais lateral, existe aquele seio, que eu chamei a atenção de vocês. Seio é uma cavidadezinha, né? Um espaço. Nós vamos estudar mamas, a gente vai observar. As mamas não são, na verdade, o seio. O seio é esse espaço que se situa entre as mamas. Agora, nós já estendemos esse conceito de seio para mama. Fulana tem os seios bonitos. Não é. Fulana tem as mamas bonitas. O que existe de seio é o espaço que se situa entre elas. Esse recesso, não é bem uma cavidade, mas esse espaço mais deprimido, né? Mais que se insinua entre as duas mamas. Da mesma forma que os seios têm essa conotação, tem esse significado para nós. Então, esse é o seio sagital superior, e existe nessa face da foice do cérebro o seio sagital inferior. Seio sagital superior, seio sagital inferior. Seio reto. A união desses dois seios, tá vendo? Seio reto. Seio transverso, vai no sentido lateralizado. Então, o plano de corte é o transverso, então ele vai no sentido lateral. Então, esse é o reto e esse aqui é o transverso, que se vai terminar, que vai se finalizar, né? Vai ter nessa mais sua extremidade aquilo que nós chamamos de seio sigmoide, por dar uma semelhança do S tábico. Da mesma forma, existe aqui o seio occipital. E esses seios, seio sagital superior, seio sagital inferior, seio reto, seio transverso, seio sigmoide e o seio occipital, vêm confluir, vão se unir nessa região, dentro dessa topografia occipital, que nós chamamos a atenção de vocês. Aqui está o osso occipital, chamada de confluência dos seios. Esses são seios mais superficiais, vamos dizer assim, tá? Quando ela some, mas ela volta cá, né? Então, a confluência dos seios aqui está. Olha os pares cranianos, olha hipófise, seio esfenoidal, seio frontal. De vez em quando é bom a gente matar a saudade, né? Voltar para essas estruturas, né? A cólona, e recuperá-las, a gente não se esquecer delas. Mas existe uma outra dimensão, os seios mais internos da dura mater. Observe aqui, não, o seio sagital, né? Aqui, observe aqui o seio reto, confluência dos seios, mas seios mais internos, dos quais, mais importante, esse chamado seio cavernoso. Olha a topografia desse seio cavernoso, com a hipófise, com o quiasma óptico, né? Então, eventualmente, isso é uma coisa mais rara, para mim, que não sou neurologista, né? O neurologista deve ver isso muito mais frequente do que a gente tem notícia, uma trombose de seio cavernoso, às vezes acontece aqui. Então, são seios mais internos, e não há necessidade da gente decorá-los todos, sabê-los todos. Muitas vezes, alguns são inconstantes, mas esse aqui é muito importante pela sua topografia e pela doença que às vezes aparece a partir dele. Então, mais uma vez, agora aracnoides, fiz que nós já rebatemos a dura mater e mostrando essas estruturas da aracnoide. Nas aracnoides, então, o que nós temos no espaço subaracnoide? A circulação do líquor. Vejam essas cavidades ventriculares. As mais superiores, relacionadas com o prosencéfalo, que são os ventrículos laterais relacionados com o telecéfalo, são as cavidades
telencefálicas, e esse aqui do diencéfalo, né? Esse plexo corioide diencefálico, no teto do diencéfalo, e essas duas cavidades são cavidades prosencefálicas. Lembrando, então, da embriologia do sistema nervoso, a vesícula primordial mais superior é chamada de prosencéfalo e vai originar o telencéfalo e o diencéfalo. Cada uma dessas estruturas terá no seu interior uma cavidade, nós chamamos de ventrículo. Nos hemisférios cerebrais, os ventrículos laterais, primeiro e segundo ventrículo, ventrículo direito ou esquerdo, e o terceiro ventrículo, esse único, que é um ventrículo diencefálico. Mais posteriormente, mais inferiormente, nós estamos vendo aqui o mesencéfalo, a outra vesícula primordial, só que diferente das outras, o mesencéfalo não se dilatou. E não se dilatou, resultando nesse fato a presença de um duto, de um aqueduto, de uma ligação entre o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo. Como é que chama isso aqui? Aqueduto cerebral. Aqueduto de Sylvius. Comunica terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. No quarto ventrículo, cavidade rombencefálica, mostrada e definida anteriormente pela ponte e pelo bulbo, posteriormente pelo cerebelo, estruturas rombencefálicas, cavidade rombencefálica, onde nós observamos o quarto ventrículo ou cavidade rombencefálica. Da mesma forma que existem os plexos corioides nessas cavidades ventriculares superiores, vai existir aqui também essa estrutura representada em vermelho, que vai secretar o líquor. Se a gente lembrar do líquor exercendo a sua função de proteção, de coxim líquido para amortecer trauma, nós temos que lembrar que esse líquor tem que circular. Produzido aqui, ele tem que passar para o espaço subaracnoide. E realmente o faz, a partir das aberturas mediana e laterais, são duas, do quarto ventrículo, que vai comunicar o quarto ventrículo com o espaço subaracnoide. Então, veja que ele é produzido aqui, em todas as cavidades ventriculares, circula dos ventrículos laterais para o terceiro ventrículo, pelos forames interventriculares. Se tem dois ventrículos laterais, tem que ter dois forames interventriculares, forames de Monro, interventriculares de Monro. Né? Então, ele vai conduzir o líquor que é aqui produzido para o terceiro ventrículo. O aqueduto cerebral vai conduzir para o quarto. Somado que vem lá de cima, como produzido aqui, todo esse conjunto, todo esse resultado, passa para o espaço subaracnoide. Circula amplamente, ele está aqui, ó, que o espaço subaracnoide, olha como é que ele vai proteger, né? Veja cada medula espinhal, como é que ele passa, o espaço subaracnoide medular. Para que a gente usa esse espaço? Qual uma coisa que a gente faz muito a partir dele? Uma punção lombar para medir a pressão licórica, para retirada de líquido para exames, para anestesia raquidiana, para injetar contrastes, que hoje está aí muito de moda com os meios de imagem que nós temos, né, muito precisos, a tomografia, a ressonância magnética, né? Então, caiu muito de uso, mas antigamente se injetava contraste para fazer aquilo que nós chamamos de mielografia. Injeção de antibiótico, aqueles que são necessários para a gente tratar uma meningite, por exemplo, que não transpõe a barreira hematoencefálica,
E também para injeção de antiblásticos, quimioterápicos usados no tratamento do câncer. Por exemplo, é comum na criança que tem uma leucemia muito frequente, chamada leucemia linfoblástica aguda, fazer aquilo que nós chamamos de através da punção lombar, injetar antiblásticos, quimioterápico, fazer uma quimioterapia local para dentro do encéfalo, para, de certa forma, dificultar ou mesmo impedir a implantação das células da leucemia, que são células malignas, nesse local. Então, para fazer uma profilaxia da invasão dessas células do sistema nervoso central, se faz esse tratamento, que é da injeção, muito mais comum do que qualquer outra nas leucemias linfoblásticas agudas das crianças. Existem, nesses locais, algumas cisternas, algumas cavidades, que é bom nós conhecermos também. Essa cisterna, essa cavidade que está aqui, observe as relações, a proximidade com os forames laterais do quarto ventrículo e como ela vai se localizar aqui, ó, mais inferiormente ao cerebelo e mais posteriormente ao tronco encefálico, no caso do bulbo, ela vai se chamar cisterna magna, porque ela é a maior delas. Magno, grande, né? Então, a cisterna maior. Cisterna ambiens, cisterna quiasmática, quiasma óptico, interpeduncular, o pedúnculo cerebral aqui, ó. Cisterna pontina. Olha o suco bom pontinho aqui, ó. Então, são essas cisternas que a gente vai reconhecer. Já tínhamos reconhecido, e é bom que a gente recorde, dentro do estudo do diencéfalo, aqueles recessos. O recesso óptico, o recesso do infundíbulo, o recesso quiasmático, o recesso óptico, mesma coisa, né? Do infundíbulo, o recesso pineal e o recesso suprapineal. Pineal e suprapineal. Pineal. Aqui está a comissura posterior, aqui está a comissura anterior, aqui está a lâmina terminal, aqui está a área septal, né? É bom que a gente recorde tudo, né? Olha o sulco hipotalâmico, dentro dessa união, entre aspas, dos forames interventriculares com o aqueduto cerebral, que passa nesse sentido aqui, ó, o sulco hipotalâmico. Então é bom que a gente vá recordando isso tudo, né? Sempre insisto com isso. Pegue um slide, toma um slide, olhe um slide, aproveite para vocês recuperarem tudo que vocês já aprenderam. O que significa isso aqui? Ó? O teto, né? Mesencefálico. O tecto com C, né? Tecto mesencefálico. Que estruturas nós vemos aqui? Os corpos quadrigêmeos, os colículos superiores e inferiores. Não estão bem desenhados aqui, mas nós sabemos que eles estão aqui. Que essa é a topografia deles. E assim nós aprendemos neuroanatomia. Se a gente tiver essa noção de conjunto, como eu falei para vocês no principio das aulas, a gente vai construir uma casinha com muito carinho, né? Com muito cuidado, e cada hora nós colocamos um tijolinho nessa casa, vamos crescendo essa casa, dentro de um alicerce muito grande, bom, bonito, forte, que é aquilo que nós vamos aprendendo gradativamente. O que nós vimos nesses slides? Vimos aquelas veias emissárias que eu chamei a atenção de vocês. Saindo do couro cabeludo, transpondo aqui, ó, o periósteo, transpondo a díploe, essa camada entre os dois, né, na cavidade craniana, esses dois folhetos, como se fosse um sanduíche, dentro dela passam esses vasos diploicos. Mas aqui se tratam de veias emissárias, que comunicam o meio externo, leia-se couro cabeludo, com a cavidade craniana.
seio sagital superior. Aqui. Dura máter encefálica. Foice do cérebro. Foice do cérebro. E aqui, as granulações aracnoidianas. O que fazem? A absorção do líquor. O líquor, então, vamos recordar esse slide, né? Que foi lá da medula. Existe o espaço epidural entre a vértebra ou entre o crânio e a dura máter. Aqui existe um plexo venoso e um tecido adiposo das meninges relacionados com a medula. O que tem aqui? Nada. Não tem nenhum elemento significativo. Muita gente fala que esse espaço peridural, o epidural, o extradural, a altura da cavidade craniana, simplesmente não existe. Mas aí eu acho o seguinte, se ele não existe, como é que aí vai acontecer o hematoma extradural? E ele existe, ele é virtual. Virtual. Fina camada de líquido aí se interpõe. Mas nós podemos imaginar a sua existência, sim, não tem dúvida. No espaço subdural, entre dura máter e aracnoide, aquele líquido ceroso que está lá para lubrificar a finíssima camada de líquido. Agora aqui, existe tanto em nível medular, quanto em nível encefálico, entre a aracnoide e a pia máter, o líquor, o líquido cefaloquindiano. Então, coloquei isso aqui para a gente recordar o que está lá para trás e para chamar a atenção para vocês aqui, para esse detalhe aqui. Ó. Então, minha posição pessoal é que ele existe, sim. Porém, ele é virtual. Tem nenhum conteúdo significativo, pequeníssima camada de líquido, tal qual está aqui. Mas quase que ele se acola essa superfície. E o hematoma, que aí pode se localizar, e tanto que ele tem relações com esses vasos da dura máter, no caso a artéria meningia média, cuja lesão a produzir esses hematomas, ele é virtual. O virtual é aquele que nós podemos transformar em real. Real. Então, ele está lá, o hematoma vai distendê-lo e vai mostrar que ele realmente existe nessa condição. Então, o líquor é produzido dentro de todas essas cavidades, que são cavidades ventriculares. Aqui estão os ventrículos laterais, o corno anterior, corno posterior, corno inferior. Cada uma dessas estruturas moldadas aqui, para que a gente possa conhecê-las. Esse molde pode ser por um contraste, pode ser numa peça anatômica por uma resina. Então, ele existe dentro dessa nomenclatura, dentro dessa concepção anatômica que nós mostramos para vocês, dois forames interventriculares, um e outro, comunicando com o terceiro ventrículo. Está aqui. O terceiro ventrículo é a imagem negativa da aderência intertalâmica. Ó. Por isso que tem essa imagem negativa. Não é presente em todas as peças. Mais de 80% tem aderência intertalâmica. Aqueles excessos que eu falei para vocês, excesso quiasmático, óptico, excesso infundibular, né? Pineal, suprapineal, aqueduto cerebral, quarto ventrículo. Toda a circulação. Oi, pode falar, Maurício. Desculpa te interromper. Não, não é nada de desculpar, não. Está à vontade, vamos lá. Obrigado. Os ventrículos laterais também produzem líquor? Produzem, na medida que eles têm também os plexos coroides. Todas as cavidades ventriculares, Maurício, têm o plexo coroide.
cuja função única é produzir o líquor. Então, onde tem essa estrutura, plexo coroide ou corióide, mesma coisa, tem produção de líquor. Olha aqui a presença dela aqui nos ventrículos laterais, aqui no terceiro ventrículo. Né? Aqui nós já tiramos uma estrutura que separa os dois ventrículos laterais. Você se lembra da anatomia? Esse é o corpo caloso. Esse aqui é o fórnix. Entre essas estruturas, existe uma outra, com duas lâminas, que separam as duas cavidades ventriculares, os dois ventrículos laterais. Como é que chama essa estrutura? Quem sabe? Vamos ver se você se lembra. E como é importante estar lembrando disso tudo. A aula telecef foi outro dia mesmo. Como é que chama? Parece um veludo. Parece uma veludada. O que difere o veludo dos outros tecidos? É como se ele tivesse um pequeno pelo. Ele é que consistência aveludada é essa? Macia. Que tem semelhança de pelos. Pelúcida. Pelúcido, Maurício, é isso mesmo. O septo pelúcido. Né? Septo pelúcido, isso mesmo. Septo pelúcido. Olha onde é que ele fica aqui. Ó. Ele como que uma estrutura que separa as duas cavidades decorrentes dos ventrículos laterais. Então, nesse slide, toda a beleza que ele tem ali no livro do Netter, foi retirada aqui o septo pelúcido. Para quê? Para a gente observar o interior da cavidade ventricular. E lá dentro da cavidade ventricular, o que está aqui? O plexo coroide. Tendo plexo coroide, o que eu posso afirmar? Que produz líquor. E onde vai esse líquor que é produzido lá? Olha aqui, gente, o forame interventricular aqui, ó, que comunica esses ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. Ó. Olha ele aqui, ó. Por aqui passa o líquor que é produzido aqui. Ele vem aqui e volta para cá, ó. Se mistura com o terceiro ventrículo. Olha no teto do terceiro ventrículo, o plexo coroide também, ó. Tá vendo? Então, produz líquido também. Esse líquido aqui se soma ao de cá e passam para o quarto ventrículo. Que tem líquido também, olha o plexo coroide aqui. Soma tudo aqui, passa para o espaço subdural, subaracnoide, né? O espaço subaracnoide é todo preenchido por líquor, todo ele, em nível medular e em nível encefálico. Espaço subaracnoide, conteúdo líquor. Então, ele circula aqui. Onde ele é reabsorvido? Se o líquor é continuamente produzido, ou tem um mecanismo de feedback para frear a sua produção e compatibilizar, como diz, o volume com a sua necessidade, de duas uma. Ou ele vai ser reabsorvido, já que a gente não pode eliminar líquor. Né? Ele vai ser reabsorvido para, agora sim, lançá-lo no seio sagital superior. Está aqui, ó. Através das granulações aracnoidianas. Essas são as granulações. Então, eles são produzidos aqui, circula dentro dessa perspectiva que eu mostrei para vocês, cai dentro do espaço subaracnoide, circula todas as estruturas do sistema nervoso central e aqui são reabsorvidos. Então, nós temos estágios importantes: a produção, a circulação e a reabsorção. O que significa de tudo isso? Que o líquor é renovado. Ele é renovado. Qualquer condição que vá aumentar a produção de líquor, impedir a sua circulação ou dificultar a sua absorção, vai resultar num acúmulo muito grande de líquor, sobretudo dentro da cavidade craniana, aumento da pressão intracraniana, dor de cabeça no indivíduo que tem já os ossos soldados, as suturas no crânio, ou então a hidrocefalia no menino, no feto. Nós vimos que
o crânio do recém-nascido ele abre, ele aumenta de volume, porque os ossos não estão ainda soldados, tem as fontanelas, então ele vai aumentar de diâmetro, de calibre, de grandeza, exatamente para compensar esse aumento da pressão intracraniana e impedir os efeitos muito graves do aumento dessa pressão craniana sobre o encéfalo que está ainda se formando, dando lesões neurológicas muitas vezes importantes. Mas olha como é que as coisas são interessantes. Antigamente, se suspeitava disso, não sei, parece que é uma inspiração que o obstetra tinha, pediu uma radiografia. Hoje, com o pré-natal, tendo sistematicamente, de tempos em tempos, a realização de um ultrassom, você vai dimensionar o crânio desse menino, desse feto que está lá. E se ele for muito aquém, muito além, depois, muito maior do que aquele diâmetro que nós imaginamos encontrar, que suspeita nós temos de que está acontecendo aí? Uma hidrocefalia. O que está acontecendo com a hidrocefalia? Alguma coisa na produção, na circulação, na reabsorção do líquor. Mas o fato é que eu tenho que privar o menino dos efeitos negativos, né, deletérios dessa hipertensão craniana sobre o seu encéfalo. O que eu faço? Na vida intrauterina, coloco uma drenagem num espaço desse aqui, ó, líquor, para a cavidade peritoneal. Então, eu tenho uma válvula que faz com que o líquor vá daqui até a cavidade peritoneal, descomprimo isso aqui, ó, e todas aquelas paralisias cerebrais que poderiam advir aqui, todas as lesões muitas vezes irreversíveis, tornando as crianças não só incapacitadas, mas infelizes, os pais mais ainda. Vejam como é que as coisas, o progresso, né, dos exames, os cuidados, né, esses protocolos que são muito bons para de tempos em tempos fazer isso, quantas coisas ruins nós evitamos. No indivíduo que é mais já um adulto, né, um de nós já teve soldados os seus ossos do crânio, nós não temos mais fontanelas, mas temos as suturas dos ossos. Uma hipertensão intracraniana muito grande vai dar muita dor de cabeça, vai dar vômito, de modo geral ela é aguda, ou então essa dor de cabeça muito insidiosas. E o que nós vamos fazer? Nós somos tentados a fazer uma punção lombar para tirar um bocado de líquor daqui. Mas olha, se isso for feito sem nenhum critério, muito intempestivamente, nós podemos fazer uma herniação bulbar, foramen magno aqui, ó, compressão do centro respiratório bulbar, parada respiratória e matar o paciente. Então, tudo isso tem que conhecer muito bem isso que eu estou acabando de falar para vocês, estou mostrando para vocês. Então, vocês estão vendo aí a importância daquilo que a gente está mostrando, não é à toa, não é para acumular matéria, mas que isso no dia a dia vai fazer vocês entenderem o que está se passando. Como é que tudo isso que vocês conheceram agora, nessas duas aplicações, vocês vão ver o que nós podemos fazer para os nossos pacientes. Quem for fazer fisioterapia neurológica vai se deparar toda hora com isso. As consequências desses problemas, né? Então, é necessário o neurologista fazer a punção lá no paciente que tem hipertensão intracraniana. Você tem muito cuidado, porque ele pode fazer, se for muito rápida, muito intempestiva, e ver que você vai posicionar um local que tem uma pressão está muito alta, então pode fazer com que haja essa hérnia lombar, né? E depressão do centro respiratório e o paciente ficar na mesa. Tudo isso é muito importante para a gente saber. Então, recordando, ó, a circulação licórica, os ventrículos laterais, primeiro e segundo ventrículo. Qual é o ventrículo lateral? Qual é que é o primeiro, o direito ou o esquerdo? Isso tem menos importância, né? A gente pode, por exemplo, para poder ficar todo mundo concordando, o primeiro ventrículo para nós ser aquele do lado dominante, né?
eu sou destro, o primeiro ventrículo meu pudesse do lado esquerdo, e vice-versa. Quem é canhoto, né? Escreve com a mão esquerda, o ventrículo direito dele, né? Dentro do hemisfério cerebral direito, ser dominante. Ninguém vai brigar por conta disso. Primeiro e segundo ventrículo. Pronto. Forame interventricular, que eu mostrei para vocês. Terceiro ventrículo. Aqueduto cerebral. Quarto ventrículo. Abertura mediana de Magendie ou aberturas laterais dos forames de Luskar. Vai aqui na medula espinhal e para o cérebro. Então, o que acontece aqui? O que eu gosto muito disso aqui? A gente fechar o olho, ou de ter bastante disso aqui, e na medida que eu for falando as coisas, vocês vão enxergando. Onde é que está o forame ventricular? Onde é que está o aqueduto cerebral? Onde é que tem essas aberturas? Nunca mais vocês vão esquecer isso aqui. A última parte da aula, e é muito interessante, é uma aula sobre vascularização do sistema nervoso central. Nós já vimos, de certa forma, a sua drenagem venosa. Já vimos os seios sagitais superiores e inferiores, vimos o seio reto, o seio transverso, o seio sigmoide, o seio occipital, a confluência dos seios, vimos o seio cavernoso lá dentro, né, na qualidade craniana. Mas nós agora vamos ver o seguinte. Como eu falei para vocês no primeiro dia de aula, o neurônio é uma célula metabolicamente muito ativa. Por isso, muito sensível à demanda de oxigênio e, sobretudo, de glicose. As substâncias nutritivas vão pactuar que seja ela a glicose mais importante, como realmente o é. O que nós precisamos de ter, então? Uma aporte, né? uma veiculação muito importante, seja do oxigênio, seja da glicose, às estruturas cerebrais que são carentes, por excelência, desses dois elementos. A falta deles, o que faz conosco? Na neuroanatomia existe uma coisa muito interessante. Aquilo que primeiro a gente perde é aquilo que por último nós ganhamos. O que por último nós ganhamos? A nossa consciência, não é? Então, o que primeiro nós perdemos quando nós temos uma privação de O2 e de oxigênio? A perda da consciência. Falta de oxigenação, por exemplo, no indivíduo que está sendo executado por enforcamento, né? A perda desse aporte de oxigênio faz que, com 4 segundos, um pouco mais ou menos, um pouco mais de 4 segundos, vamos supor, ele perca a consciência. Mas é o caso, né? O que o indivíduo que é enforcado, executado por enforcamento, participa da sua execução? O que ele sabe disso? Em primeiro lugar, ninguém nunca voltou para falar, né? Então, é aquele caso do indivíduo que está lá em cima e volta. Ele tem tantas outras coisas para falar para a gente, se é que ele vai voltar, do que esse detalhe para nós. E que pese toda curiosidade que o cientista pode ter, mas se a gente perguntar para ele lá, a primeira coisa que a gente perguntar não é isso, não. O que você viu da sua execução? A gente perguntar, se pudesse, como é que é lá do outro lado? É bonito? O que nós vamos ter do outro lado? Nós vamos encontrar as pessoas, foram nossos amigos, parentes, pai, mãe, irmão, o próprio já foi para lá. Como é que ela é bonito mesmo? Lá tem muita paz. Para quem acredita, como é que é o Senhor? Como é que é Deus? Já que nós vamos encontrá-lo lá. Dentro daquela condição de indivíduo que acredita e que tem o céu, que o céu tem lá o Senhor, o Criador de todas as coisas, e nós imaginamos que nós, indo para lá, nós vamos nos encontrar com Ele. Mas ninguém vai preocupar, ninguém vai ter a resposta do que esse indivíduo viu. Então, em nível de 4 segundos, ele perdeu a consciência. Em nível de 4 minutos, ele já tem lesões cerebrais importantíssimas que dificultam a sua reintegração à vida normal.
Em outras palavras, ele pode ficar descerebrado, entrar naquilo que nós chamamos de vida vegetativa. Essa falta de substância nutritiva, de glicose, é muito importante nos indivíduos que são diabéticos, insulino-dependentes, sobretudo, diabéticos juvenis, quase por natureza o são, e a privação da glicose, com hipoglicemia severa, pode levar o indivíduo a lesões cerebrais repetitivas, importantes, que ao longo do tempo pode se somar e deixar alguma sequela. Então, daí a necessidade da gente conhecer isso aí, né? E ter cuidado com essa realidade. Bom, tão importante é isso que a natureza preocupou com isso, né? Vamos entender como natureza, a mãe natureza, as divindades que o que acredita, né? Quem criou o mundo, criou nós todos, e nos evoluiu até o ponto que nós chegamos, no ápice da escala filogenética, com tudo que nós temos de bom, que nós julgamos tudo fora, toda hora, né? A consciência das coisas para curar as doenças, para trazer um bem-estar, nós vamos direcionar para a guerra, gastar trilhões e trilhões em guerra, em vez de trazer para a saúde, para o bem-estar, para a alimentação das pessoas, para o abrigo das pessoas. Então, isso tudo precisa de ser visto. Mas não é essas coisas que eventualmente são para todo mundo, mas direcionada para o grupinho que está lá em cima e que nada de dinheiro de tudo quanto é lugar, né? E o pessoal que precisa não é isso. Não é isso que nós aprendemos, não. Né? Nós aprendemos para a gente partilhar isso tudo aqui de uma boa, né? E viver a vida muito bonita para a gente viver. Então, o que acontece? Aí a natureza dotou-nos, cada um de nós, como presente, duas fontes de transporte de sangue, de oxigênio e de glicose. Esse sistema que nós chamamos de carotidiano. Olha aqui esse exemplo do arco aórtico, né? A carótida, recordando rapidamente, tronco braquicefálico à direita, com subclave direita e carótida comum direita, a subclave esquerda, a carótida comum esquerda, subclave esquerda. Essa aqui, ó, não nasce do tronco braquicefálico, nasce diretamente do arco aórtico, é a artéria carótida comum esquerda. Artéria carótida comum. Ela se bifurca aqui, ó, em carótida externa e carótida interna. Olha como a carótida interna, onde é que ela vai parar? Cá em cima. Olha aqui. Aqui está a hipófise. Passa beirando a célula tússica. Esse é o chamado sistema carotidiano. É uma das fontes da irrigação do sistema nervoso central. O outro vem dessa artéria, também sai aqui da aorta. Vocês lembram quando nós estudamos as vértebras cervicais, e eu chamei a atenção de vocês, do processo transverso, e do processo transverso, do forame transverso. Isso é absolutamente característico de uma vértebra cervical. Ter forame transverso é vértebra cervical. Então, olha o momento que a gente mostra para vocês a utilização desse forame transverso. Por aqui passa a artéria vertebral. Olha a artéria vertebral aqui. Dentro do forame transverso das vértebras cervicais. Só que essas duas vértebras, essas duas artérias, vão se unir para formar a artéria basilar. Nós estudamos a ponte. O que passa? Onde passa a artéria basilar? No sulco basilar. E chama sulco basilar por abrigar a artéria basilar, que advém, que resulta da união das duas vertebrais. Então, nós temos já definidos o sistema vértebro-basilar e o sistema carotidiano. Duas fontes que se compensam, né? Que se
podem promover uma chegada alternativa de sangue para dentro do sistema nervoso central, da cavidade craniana, fazendo com que haja preservação neuronal. Aqui estão, nesse esquema, essas duas fontes. Vejam vocês aqui, as duas artérias vertebrais, de um lado e de outro, a artéria basilar, que tem dois ramos terminais, as artérias cerebrais posteriores. Cada uma delas está aqui. Artérias vertebrais, artéria basilar, artérias cerebrais posteriores. Bom, esse é o sistema vértebro-basilar. Tem as artérias cerebrais, cerebelares anteriores e posteriores, as artérias pontinas, todas elas estão representadas aqui. Vamos esquecer aqui isso um pouquinho e vamos lá na carótida. Olha a carótida interna. Carótida interna, aqui, vai dar dois ramos. A cerebral média, de cada lado, e a artéria cerebral anterior, de cada lado. As duas artérias cerebrais anteriores vão se unir por esse ramo comunicante anterior, ou artéria comunicante anterior. O que ela faz? Unir cerebral anterior de um lado e de outro. Então, no sistema carotidiano, nós temos dois ramos principais, de cada lado. Cerebral média, de um lado, de outro. Cerebral anterior, de um lado e de outro. Sendo que as artérias cerebrais se unem pelo ramo, ou artéria, tanto faz falar uma coisa ou outra, comunicante anterior. Mas eu chamava a atenção de vocês, você lembra, falei igualinha mesmo, que a importância dessa vascularização é a integração desses dois sistemas, um compensando o outro. Até agora não vi nada disso. Não tem nenhuma estrutura que mostrou que isso é possível, mas tem sim. Olha aqui. De cada lado, nós temos o ramo comunicante posterior. Aqui o anterior, aqui o posterior. Esse ramo, ou artéria, comunicante posterior, vai unir o sistema carotidiano ao vértebro basilar. Então, pela definição desta estrutura poligonal, vários lados, a materialização, a certeza que eles são integrados, que eles são comunicados entre si pelos ramos comunicantes posteriores de cada lado aqui, Então se forma uma estrutura poligonal, que é o chamado polígono de Willis. Polígono de Willis. É essa estrutura, essa conformação que está aqui, que eu acho que dentro daquela velha história, né? Se eu tivesse que escolher um slide, só um slide para dar aula para vocês hoje, seria esse slide, em se tratando de irrigação do sistema nervoso central, que ele diz tudo para nós, né? Mostra essa importância para nós. Antigamente, se achava que essa estrutura poligonal tinha uma função de amortecer a onda sistólica a partir do ventrículo esquerdo. O sangue era injetado com muita força e as artérias cerebrais muito delgadas em sua parede, justificando a incidência muito importante dos acidentes vasculares cerebrais, né? Então, aí existia isso. Esses acidentes, essas vasos que iam se romper. Mas hoje se faz, deixa de lado essa importância dessa união, desse amortecimento, e se caminha para colocar como mais importante a comunicação entre esses dois sistemas.
carotidiano e o vértebro basilar. Aqui está o polígono de Willis outra vez, ó. Que dentro dessa natureza, não mais muito esquemática, né? Vimos aqui a fissura longitudinal do cérebro, coisa que nós já conhecemos, né? O sulco orbitário, o giro reto, aqui quiasma óptico, hipófise, os corpos planulares, né? Olha aqui, carótida interna. Que ramos da carótida interna? Artéria cerebral, né? Lateral e anterior. As duas artérias cerebrais anteriores se unem pelo ramo ou artéria comunicante anterior. Olha como é que nós colocando aqui as estruturas ficam mais bonitas, né, gente? Olha aqui. Artérias vertebrais de cada lado. Das duas artérias cerebrais sai a artéria espinhal anterior. Pois não? Pode falar. É porque não está aparecendo a tela aqui para mim. Não sei se é só para mim que deu algum problema. Para os colegas também. Todo mundo está vendo a tela? Para mim também não está aparecendo, não. Não? Não, acho que alguém mexeu e colocou alguma outra coisa aí, um dos alunos, e acabou saindo. Vou pedir o Felipe para dar um pulinho para aqui, para dar um. Aqui, se a coisa nossa aqui. Um minutinho. Tá bom. Felipe, só o pulinho. Tem um probleminha técnico, precisa ver se não se resolve aqui. Agora, os alunos não estão vendo a tela. Não estão vendo a tela? Não. Então vamos ver o que está acontecendo. Tava boa a aula. Apareceu, ó. Apareceu? Apareceu. Felipe, que é o meu anjo da guarda. Exatamente. Agradece ele para a gente também. Felipe é meu filho, ele mora com a gente, ele é advogado, está estudando para concurso. Então, ele que me dá a infraestrutura aqui para você com você. Tem hora que dá uns problemas que eu não consigo resolver, e ele que me dá a mão. Então, vem cá e está tudo resolvido. Está todo mundo vendo, então? Todo mundo. Obrigado. Não, nada. Então, gente, voltando aqui, ó, das duas artérias vertebrais, vai surgir essa artéria chamada artéria espinhal anterior. Vamos ver onde é que ela passa. Vamos ver se nós conseguimos localizar. Qual é a estrutura? Uma grande sulco, uma grande fissura que passa na face anterior da medula. Fissura mediana anterior. Você se lembra dela? Quando nós estamos na medula, onde é que está a artéria vertebral anterior? Nos sulcos laterais posteriores, né? Tem um sulco intermédio e tem um sulco lateral. Nesses vão passar as duas, posteriormente são duas, vão nutrir a medula, anteriormente uma só. E essa anterior provém das artérias vertebrais. Elas se unem para formar a basilar, artéria cerebelar anterior, artéria cerebelar posterior, artérias pontinas, olha a ponte está aqui, olha o sulco basilar da ponte que abriga a artéria basilar, e terminando, ramo terminal, artéria cerebral posterior, aqui e aqui. São ramos terminais. Então fica determinado, descrito, mostrado o sistema vertebro-basilar. Agora, o sistema carotidiano, a carótida interna, artéria cerebral média. Olha aqui, ó, o sulco lateral, onde é que ela vai se insinuar, tá vendo? De cada lado. Aqui nós tiramos o lobo temporal, ó, um pedaço dele, para a gente exibir esse trajeto da artéria cerebral lateral. Cerebral anterior e aqui, ramo comunicante anterior. Polígono de Willis. Faltando as artérias cerebrais posteriores. Olha. Uma e outra vão unir o sistema carotidiano
alvéolo basilar. A importância disso é tão grande, dessa irrigação, desse aporte de substâncias nutritivas e a glicose e o O2. Teve um indivíduo, um neurologista russo, o nome passou agora da cabeça. Ele fez uma experiência muito interessante. Ele isolou a área cortical do gato relacionada com a acessibilidade visual. Nós sabemos que a nossa, existe correspondência, existe com relação aos animais, é a fissura calcarina, o suco calcarino. Então, ele mediu, um indivíduo chamado Sokolov. O nome vem lá na memória, está lá guardadinho, lá de vez em quando some, mas ele vem, né? É o Sokolov, esse neurocientista russo. Então, ele fez experiências muito interessantes, como estou me lembrando. Então, ele mediu o consumo, o débito sanguíneo cerebral, a quantidade de sangue que chega por segundo em 100 gramas do órgão, mediu o débito sanguíneo do gato em repouso, como se nós estivéssemos dormindo, né? Depois, ele estimulou o olho do gato, a pupila do gato, com um estímulo luminoso e mediu o débito sanguíneo cerebral dessa área com o estímulo visual. O débito sanguíneo aumentou bastante. Então, nós podemos projetar isso, que o débito sanguíneo de uma determinada área cerebral é menor em repouso do que em atividade. E existe possibilidade da gente medir isso quando o indivíduo, por exemplo, está sonhando, né? No repouso relativo, todo mundo deve ter o sono, deve ser um sono para descansar. Os sonhos, às vezes, são bons, às vezes são pesadelos, dificulta a gente dormir, mas quando essas áreas cerebrais estão ativadas, certamente por estímulo auditivo, estímulo visual, né? Ou por sonhos, essas áreas têm aumentado o seu débito sanguíneo. Quantidade de sangue que chega por segundo em 100 gramas do órgão, o débito sanguíneo cerebral. Então, com isso aí, é uma experiência muito interessante que o Sokolov fez, confirmando, ratificando aquilo que chamei a atenção de vocês, da importância da gente ter mantida essa vascularização, esse aporte sanguíneo, onde toda essa providência que a natureza nos trouxe. Olha que interessante isso aqui. Não se esqueçam desse slide, ele é muito bonito. Aqui, as áreas relacionadas com a artéria cerebral anterior, artéria cerebral média e artéria cerebral posterior. A artéria cerebral posterior, vejam que ela vai se direcionar para o sulco calcarino, ou fissura calcarina, que é a área cortical da visão. O que vai acontecer no indivíduo que tiver um acidente vascular cerebral na artéria cerebral posterior? Vai ficar cego, né? Assim como também áreas que vão se dirigir, vão direcionar para essa área frontal. O giro frontal inferior da esquerda é a área cortical relacionada com a palavra falada. O indivíduo perde a fala, é a afasia. Ou, com a recuperação, pode voltar a ter uma coordenação das coisas, né? Das palavras. Eu tenho um paciente que eu falei com ele ontem, muito meu amigo, ele tem um AVC, e ele não se concorda muito, e ninguém vai concordar, né, com ter um AVC. Mas são coisas que acontecem na vida de cada um, que a gente não sabe por que aconteceu, não tem explicação para isso, mas toda hora ele conversa comigo, sempre se queixando, e você tem que uns 8 anos que teve esse problema, e sempre ele imagina, quer saber a notícia disso aí, por causa de explicação disso aí. Mas o fato é que ele tem dificuldade, começa conversando relativamente bem, mas quando ele quer imprimir uma velocidade à conversa, quer exprimir
a evolução do seu pensamento, ele não consegue fazer. Aí ele começa a baralhar todo, aí tem que parar um pouquinho, dar um tempo, ele volta. Mas, de qualquer forma, alguma coisa ele conseguiu reverter. Mas o interessante desse camarada, já que nós estamos falando dele, é uma pessoa muitíssimo boa, muitíssimo agradável, amigo de 50 anos ou mais. Ele, quando canta, ele fala normalmente a articulação das palavras, tem uma voz muito bonita, e ele canta bem, sem problema nenhum. É como se o indivíduo tivesse uma dislalia, que é a gagueira, e, ao cantar, desaparece tudo. Nós temos um artista no nossa... Não é bem do tempo de vocês, mas vocês podem conhecer alguma coisa dele. Ele tinha uma dislalia grave, que era o Nelson Gonçalves. Ele não conseguia conversar com as pessoas sem se mostrar que ele era gago. Mas numa voz espetacular, muito bem postada. O que acontece com esses indivíduos? Por que, umas situações, ele falha, para outras, ele está bem constituído, bem posto, bem conservado, ninguém sabe, né? O fato de ter muitas coisas na neurociência, de modo especial, que a gente não conhece. Será que ele está desempenhando um outro papel? Tem indivíduos que cantam muito bem, com certa desenvoltura, numa língua estrangeira, quando chega no nosso português, nem por isso, né? Então, não tão bem ele canta, são coisas da vida. Aqui, nesse slide, também tirado do Néter, quais são as artérias e quais são os territórios, dando suporte àquilo que nós mostramos para vocês. O que é a cerebral anterior, que é ramo da carótida interna, né? Onde é que ela está? Olha o que ela faz. Percorre a fissura longitudinal do cérebro, cerebral anterior. O que ela vasculariza? Face medial de cada hemisfério, frontal ou subparietal occipital. Parte mais alta da face supralateral de cada hemisfério e o polo frontal. Cerebral média. Olha aqui onde é que ela está. Percorre o supralateral toda a sua extensão. Uma perguntinha para a gente lembrar. Se a gente tem os 4 lobos que a gente conhece, frontal, parietal, temporal, occipital, abrindo numa peça que não foi formalizada ainda, que tem uma certa flacidez, uma certa resposta nesse procedimento de abrir esse suco lateral, que estrutura importante nós vamos encontrar aqui? Vamos ver quem lembra. Eu hoje estou perguntando vocês também, né? Eu não sou muito disso, não, mas hoje eu estou perguntando. A ínsula, gente, o lobo insular, vocês lembram que nós falávamos de 4 lobos, que a gente via normalmente, e um determinado lobo estava escondidinho lá, e que se nós só não iríamos vê-lo se nós afastássemos os 2 lábios do sulco lateral. Então, a seta quase que mostra a posição dele, o lobo insular. Então, percorre o sulco lateral, face sublateral de cada hemisfério e o polo temporal, que é isso aqui. Artéria basilar, artéria cerebral posterior, contorna o pedúnculo cerebral e percorre a face inferior do lobo temporal. O pedúnculo está aqui, ó. Área vascularizada, face inferior do cérebro, toda, você lembra? E esse polo occipital. Cerebral posterior, aqui, ó. Nós já vimos, né? Sua relação com a fissura calcarina. Olha a relação com o lobo temporal. Tá vendo? Então, a gente vai fazendo esse exercício. Bom, comunicante anterior, entre as artérias cerebrais anteriores, círculo arterial do cérebro. Então, ele vai comunicar as 2 artérias cerebrais anteriores. Artéria cerebral posterior, ou comunicante posterior, entre as artérias cerebral posterior e a carótida interna. Aqui está cerebral posterior, ramo terminal da artéria basilar, e aqui é carótida. Vejam que essa artéria cerebral posterior, a seta está mostrando onde é que elas fazem. Entre as artérias cerebrais posteriores e a carótida. Trato óptico, pedúnculo cerebral, cápsula interna, tálamo.
A gente sempre fala aqui do trato óptico, porque a gente vê a visão, como é que ela é importante para nós, né? E como uma lesão dessa comunicante pode levar a isso aí, né? Mas essa cápsula interna é o local onde passam as grandes vias que descem, as grandes vias referentes, saias, muitas vezes nada na córtex motora, passa pela cápsula interna e vai terminar lá na medula. Vocês viram lá no nível da ponte, né? A recusação das pirâmides, né? Das pirâmides da ponte. Então, tudo isso a gente vai observar e como isso é importante ser mantido. O seio da dura magra nós já vimos, falamos para vocês, né? Sagital superior, sagital inferior, o seio reto, o seio transverso, o seio sigmoide, o seio occipital, a confluência dos seios. E a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? É uma aula sem muita estrutura, mas é uma aula quando a gente joga, já conhecedores das estruturas que nós já vimos, a gente joga função, interrelaciona, né? Isso é muito importante para nós. Alguma dúvida? Algum comentário? Deu tudo certinho? Lembrando que os slides eu vou mandá-los para vocês, né? E lembrando que na próxima terça-feira nós vamos ter mais uma prova, que é da última matéria para cá, até a hora de hoje. Vou fazer uma prova bem bacana, bem tranquila, viu? Como foi a outra. E nós tocamos a vida para frente. Um grande abraço para vocês, tudo de bom, da saúde, da paz, que a chuvinha que deu a notícia para nós esse fim de semana continue, né? Que nós estamos precisando dela muito para restaurar nossas nascentes, nossas águas que estão aqui, né? Esses reservatórios, que a gente possa ter tranquilidade com relação a isso. A gente vive muito bem à noite sem a luz, mas não vive durante o dia sem a água. A água é fundamental para nós. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, professor. Tchau, um abração. Tudo de bom. Um abraço. Obrigado, professor. Obrigado. Vou dar uma descansadinha na garganta, daqui a pouco mais 2 aulas. E essas aulas de enfermagem, esses temas que vocês estão tendo aqui, praticamente a gente duplica. Então, é uma aula muito corrida, com a quantidade de matéria enorme para a gente dar. Mas a gente não pode correr programado para a gente, não. Vamos lá.